T-Voz, sua TV online. Bom, e hoje no T-Voz a gente recebe o presidente do Diretório Municipal do PSDB, aqui de São Joaquim, o Adnan Teixeira. A gente vai falar um pouquinho sobre as movimentações para as eleições do ano que vem, 2016. As eleições municipais gerais aqui no Brasil. Adnan, obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz. Seja bem-vindo para a gente falar um pouquinho sobre as movimentações que já começaram, né? Obrigado. Obrigado, Estevam. A gente tem a expectativa, certo? O PSDB municipal tem a expectativa de estar trabalhando junto à próxima campanha, ter o seu candidato próprio, se assim a gente conseguir conquistar aí um apoio suficiente dentro do partido, que hoje prisma pela candidatura própria, né? Então hoje São Joaquim da Barra tem uma movimentação política que está se organizando, não somente o PSDB, como os outros partidos também, estão aí procurando ter os candidatos possíveis e os mais qualificados para estar no pleito futuro do ano que vem. Isso é muito importante. Agora, Adnan, as movimentações dos bastidores, a gente tem ouvido muitos comentários, inclusive da própria assessoria e também de pessoas ligadas ao PSDB, que talvez houve um acordo lá com o governador, que talvez seria uma vontade de vocês estarem no governo e apoiarem talvez um candidato que esteja aí à disposição, caso vocês não lancem um candidato. Vocês devem apoiar alguém, Adnan? Olha, no primeiro momento o partido trabalha com a perspectiva de ter o candidato próprio. Poderemos sim, lógico, a gente não sabe o que é o dia de amanhã. Hoje nós estamos em 2015, eleições de 2016. Poderemos ter uma composição? Poderemos. Só que, trabalhando hoje, o PSDB trabalha com a finalidade de ter o seu candidato próprio. É importante para o PSDB ter essa definição, porque nós ainda estamos muito longe do pleito. Consequentemente, se houver uma orientação que venha do Executivo Estadual, que seja necessário mudar o rumo, o PSDB de São Joaquim vai estar trabalhando juntamente com a Executiva Estadual. Não será uma coisa imposta, uma vontade ali de, ou é porque o presidente quer isso. Não, não. O PSDB é um partido democrático e ali se decide todos em conjunto. Agora, Adnan, o Dr. Jorge Sandrin, que é uma pessoa que já foi prefeito, já foi vereador, é uma pessoa bem respeitada no município e também dentro do partido, pela importância que ele tem, né, na cidade, inclusive também dentro do PSDB. Ele já declarou aqui que caso o PSDB não tenha candidato próprio e apoie algum dos candidatos que já se colocam à disposição, ele já deixou claro que não apoiaria nem o PMDB e nem o PT aqui de São Joaquim. E deixou claro também que apoiaria o atual prefeito Marcelo Mian caso ele saia do PT. Essa é uma vontade dele, pessoal, ou também vem de encontro com o pensamento do partido, Adnan? Não, no momento em que ele falou sobre essa possibilidade, ele falou numa conjuntura política que estava se formando. Hoje nós temos uma análise do PSDB que podemos trabalhar, nós termos a nossa candidatura. Acontece que aquilo que nós falamos, estamos no início de conversas, estamos no início de saber como vai ser a próxima eleição, os próximos candidatos. Tem pessoas que, vamos colocar, que ainda está guardado no armário, ainda não saiu como candidato, não se colocou à disposição da população. O PSDB está se colocando já à disposição da população, tem dentro dos quadros do PSDB pré-candidato a prefeito. Nós temos um trabalho excelente do atual vereador Éder Tavares, certo? Que vem trabalhando juntamente com o deputado Roberto Engler, com o deputado Nogueira Federal, que hoje é secretário de Logística e Transporte. Então nós temos pessoas dentro do partido à disposição. Temos o Marcelo Tuzão, que foi candidato a vice junto com o Jorge. Então são pessoas que estão à disposição do partido e temos outros também dentro do partido. Então a dificuldade que se tem é o que? É você falar
mesmo porque hoje nem a lei permite que fala, ó, já é um candidato, porque ainda não houve as convenções. São pré-candidatos, né? Então a gente tem essa facilidade para poder ter os nomes e trazer os nomes. A composição do partido, chapa do partido, já temos praticamente a parte formada para isso. E nós não tivemos uma dissidência dentro do partido, coisa que aconteceu com outros partidos do município, que houve dissidência. E tem pessoas que saíram de outros partidos e também não sabem para onde está indo. Agora, Dinan, lá na frente, caso vocês decidam não lançar um candidato próprio por determinação, inclusive do diretório estadual, da executiva estadual, desses que já se colocam à disposição, do PMDB, que provavelmente deve ser o Wagner, tem aí o PT, que já se coloca à disposição, o próprio vice-prefeito, que é o Rodrigo Nicolau, e tem outros candidatos também dentro do PT, pré-candidatos. E tem o atual prefeito Marcelo Mian, que já sinalizou que vai sair do PT. Desses candidatos, qual PSDB poderia fazer um apoio aí durante a campanha? Eu vou te falar da seguinte forma, porque o Dr. Jorge também se colocou não apoiando o PMDB e o PT. Simplesmente porque o que está acontecendo nacionalmente, certo, é um lamaçal. E essas duas siglas estão afinco dentro desse lamaçal. E o PSDB não pactua com esse tipo de administração. Tanto é que quando o Fernando Henrique foi administrador do Brasil, trouxe o quê? Uma estabilidade. E infelizmente não é isso que esses dois estão fazendo para o nosso país hoje. Nós precisamos ter o quê? Estabilidade para administrar, e ter uma estabilidade significa cuidar do que é o bem mais precioso do cidadão, que é o dinheiro dele. E esses dois infelizmente fizeram festa com esse dinheiro. Agora sim, desde que o Dr. Marcelo Mian não esteja no PT, certo? Vamos sentar, vamos conversar e vamos trabalhar uma possível situação favorável a uma coligação, logicamente, como o Dr. Jorge deixou muito bem claro. Vamos trabalhar isso? Vamos. Mas hoje o PSDB trabalha com a condição de ter um candidato próprio. É dessa forma que o PSDB tem que se colocar, mesmo porque nós estamos colocando o nome e colocando a vontade para o eleitor joaquinense de que o PSDB não vai ficar no armário. O PSDB vai trabalhar por São Joaquim como vem trabalhando. Agora, Dinan, temos aí na Câmara hoje o Éder Tavares. A gente tem visto que é um vereador que tem buscado bastante, uma pessoa simples, humilde, que a população gosta bastante também, como outros vereadores importantes que a gente tem na Câmara aqui de São Joaquim. Para vereador, para o cargo de vereador, vocês têm nomes fortes já. O Dr. Jorge já declarou aqui que candidato a prefeito de maneira alguma, não é vontade dele. Pode ser que ele candidate a vice, e ele disse uma vontade dele de ser candidato a vereador, né? Já é um pré-candidato seria. Temos aí talvez o Éder, que pode disputar a reeleição, e outros nomes. Você também se coloca, Dina, como pré-candidato, que seria outro nome também forte dentro do partido, né? O presidente do partido, ele não pode se eximir disso. Então, logicamente, a gente se coloca à disposição do partido, se coloca para o eleitor joaquinense, certo? Como uma possível viabilidade de estar disputando, a próxima pré-candidato, né? De estar disputando. Isso é importante a gente também está colocando, porque tem muitas pessoas que falam que o presidente ele se declara. Não, não é. Vai ter dentro do partido, vai ser feito uma prévia, certo? Que vai ter a convenção, e dentro dessa convenção que será ali ter a possibilidade de sair ou não. Logicamente, a gente não pode esquecer que, como presidente, a gente tem que administrar o partido. E nesse primeiro momento, temos que pensar nisso, administrar bem o partido. Significa o quê? Trazer as pessoas corretas, as pessoas que estejam à disposição de ser candidatos, junto com o partido, e trabalhar, palavra certa, honestamente, para o município, certo? O que é importante, que a gente, o que quer dizer esse honestamente, é que vai trabalhar de fato, não vai simplesmente fazer de conta. Porque a gente sabe que, infelizmente, chega num certo momento, alguns acabam sendo eleito e não tem aquela disposição, ou o próprio trabalho dele particular não deixa ele se dispor a trabalhar com o município.
E isso, infelizmente, acontece. A gente não é querer julgar, não, jamais. Mas, infelizmente, acontece. Então, hoje, dentro do partido, a gente quer que os candidatos a vereador estejam dispostos para o município, para o eleitor do município, para o cidadão poder também cobrar. A gente solicita e pede que o cidadão cobre do seu candidato, cobre do vereador, porque só dessa forma que ele vai melhorar aquilo que ele tem a fazer ou que possa vir a fazer. É uma reclamação muito grande, inclusive, Edna, é importante você falar disso, que a população não tem visto os vereadores nos bairros. Não são todos, tem muitos que a gente vê que estão nos bairros, até o próprio Lucas Mingoni tem feito alguns trabalhos nos bairros, e tem outros vereadores, mas tem vereador que as pessoas não veem nos bairros, então é uma dica para que eles... Sim, eu acho que o vereador ele tem que estar junto com o eleitor. Tem uma quermesse, ele tem que estar na quermesse, é um jogo de futebol, ele tem que estar no jogo de futebol. Tem ali uma procissão ou que esteja um evento ecumênico e tal, mas por que ele tem que estar? Porque sempre vai ter um cidadão que vai ter uma necessidade. E o cidadão chega até o vereador e ali ele se coloca para resolver. Se ele não pode resolver, ele encaminha para o órgão competente da prefeitura, mas ele é a voz, ele é aquela linha que liga o cidadão com a prefeitura. Porque precisa ter, hoje, em São Joaquim, a gente tem que ter uma facilidade de comunicação. E, infelizmente, a gente, como você acabou de citar, fica prejudicado. O número de vereadores, a gente não sabe se está correto, ou se precisava ser mais, ou ser menos. A gente precisa ter condições de que os vereadores estejam mais próximos do eleitor, do cidadão. Isso é importante. As duas últimas perguntas sobre esse assunto, para depois a gente falar um pouquinho das obras que estão sendo executadas aqui em nosso município, que são convênios do governo estadual ou são repasses do governo estadual. Adina, qual a avaliação que você faz da atual administração, que temos aí hoje à frente do Executivo, o atual gestor é o prefeito Marcelo Mian, qual a avaliação que você faz como presidente do PSDB, uma avaliação do governo, do que está sendo aí executado? Olha, o governo municipal ele tem uma avaliação boa, porque ele vem trabalhando com os recursos que mingaram, vamos falar a realidade, né? Até o orçamento do município está tendo problema para fechar o final do ano, já foi até falado sobre isso. Então ele está tendo uma avaliação porque ele está conseguindo administrar o município e uma das situações é ter obras dentro do município. Você começa a ter uma posição de avaliar um administrador a partir do momento que ele conquista obras para o município. Um administrador, ele não pode ser simplesmente um administrador de sentar atrás da escrivaninha e ficar esperando que ali chova, que ali venha os recursos. Ele tem que correr atrás. Pelo menos é o que tem se mostrado e tem demonstrado junto aos meios de comunicação que ele está procurando os recursos para São Joaquim da Barra. Isso é importante, porque se a gente não vê um administrador trabalhar dessa forma, você sabe que vai faltar mais ainda. Já está faltando, aí fica difícil, aí não administra. Agora, com relação aos escândalos que a gente viu até dentro da prefeitura, que foram denunciados esses escândalos, funcionários lá da prefeitura, que dois parece que foram afastados da contabilidade, que desviaram praticamente cerca de R$1 milhão dentro da prefeitura. Segundo informações que a gente tem, uma que era do departamento pessoal também foi afastada, exonerada. Teve o escândalo também das cestas básicas, que também está na polícia. E lá no almoxarifado, que foi um escândalo muito grande, dos desvios das peças. Até a oficina que prestava serviço para a prefeitura diz que ela foi embora de São Joaquim. Lá onde funcionava, ela fechou e foi para outra cidade. Qual que é a posição do PSDB também sobre essas ações que foram feitas? Olha, tem que ser apurado, tem que ser denunciado.
Você não pode compactuar com coisa errada, com desvio. E isso hoje, o cidadão que, eu vi aquilo, mas eu vou fazer de conta que não vi porque não me interessa. Não, interessa sim, porque está sendo lesado você. Não é somente o prefeito ali que vai ter a dor de cabeça. Não, você está sendo lesado, você paga os impostos. Como que você pode deixar um cidadão fazer uma coisa errada e você fazer vistas grossas? Jamais. Então tem que ser denunciado, tem que levar no Ministério Público, tem que levar para a polícia, tem que fazer boletim. E as pessoas que ali se encontram, que teve um ato de conduta errado, que seja punido conforme a lei se exige. Se vai ser exonerado, se vai perder o emprego, se vai para o xadrez, que vá para o xadrez. Mas não podemos jamais deixar com que o cidadão comum que trabalha, que está lá sol a sol, o dinheiro dele seja larapiado por uma situação que não convém nem a trazer, porque infelizmente a gente sabe que conduta do ser humano é difícil você mensurar, mas não podemos jamais compactuar com a situação dessa. E o prefeito e os assessores dele que estão junto trabalhando para que não tenha essa situação dentro da prefeitura, nos órgãos municipais, está certo, tem que continuar dessa forma e tem que coibir mais ainda, tem que dar exemplos, porque São Joaquim, hoje o que acontece? O joaquinense, ele se sente afrontado numa situação dessa. Não já se viu roubar, larapiar um valor substancial desse? Isso aí está fazendo falta na onde? Numa saúde. Então nós tivemos algumas precariedades da parte de saúde em que um dinheiro desse está fazendo falta, e muita falta, não é pouca não. Né? Agora, sobre a farra das horas extras, né, Dina, que a gente observou que foram cortadas essas horas extras nesta administração, a pedido, né, uma exigência do Ministério Público do Trabalho, porque considerou que eram muitas horas extras que eram feitas, até uma pessoa fez 400 horas extras num mês. Nós, povo, né, nós, população, que paga essas horas extras, porque não é o prefeito que tira do bolso e paga, é nós, população, que pagamos essas horas extras. Agora 400 horas extras. E o Ministério Público do Trabalho considerou como um absurdo e mandou cortar as horas extras. Como que o partido também tem visto isso? Porque gera algumas reclamações dos servidores, aqueles que realmente têm compromisso com a cidade, aqueles que realmente trabalham e muito para a cidade, pais de famílias. Isso é um pouco complicado, né, Dina? Mas como que vocês veem isso? Não tem que ter mais ou menos. Não, tem que cortar, porque isso é uma farra. Isso aí não já se viu. É inadmissível um cidadão falar que trabalhou 400 horas extra, certo? E ficar com a cara limpa para abrir a boca e falar uma coisa dessa. É inadmissível você ver que um cidadão quer levar vantagem a ele próprio, sendo que quem vai pagar são até os próprios familiares dele, que está pagando os impostos, que está pagando aquela forma que, vamos ser realistas, vem cá, como que o cidadão consegue? Então ele não dorme, então ele não tem os familiares dele, ele não tem a casa dele, ele ficou 24 horas direto na função dele. Gente, é complicado isso. Mesmo porque a lei não permite, o município tem que trabalhar em cima do que a lei do trabalho permite. Então temos hoje, o partido tem a preocupação, e sempre teve a preocupação, da lisura do dinheiro público. E trabalhar com o que é certo. O PSDB teve lá atrás dificuldade em passar, por quê? Porque é o correto que foi executado naquele momento. Infelizmente, teve pessoas que não entenderam, mas só teve pessoas que depois só conseguiu ter a sua casa própria porque estava depositado o fundo de garantia, que foi uma situação que o PSDB trabalhou no governo do Jorge. E o cidadão hoje já teve várias pessoas que chegam e falam: olha, eu consegui porque a hora que eu fui na caixa o meu fundo estava depositado. Então essas são as diferenças. No primeiro momento você dava uma vantagem, só que depois, a hora que você, lá na frente, que você tiver 10, 15, 20 anos de trabalho público, se você não tiver o seu dinheiro,
a sua verba resguardada, garantida, você não tem nada. Você tem que entrar numa lista de espera de empenho. Ô, gente, hoje quem entra numa lista de espera de empenho está demorando quase 10 anos para receber alguma coisa. Ô, gente, então, nós temos, o cidadão, ele tem que ter a informação. É isso que a gente prisma muito. E agradece os meios de comunicação que estamos tendo em São Joaquim da Barra, que está levando até o eleitor, o cidadão joaquinense, essas informações, porque muitas vezes são omitidas da grande população a forma com que isso ocorre, porque o cidadão ele sobe num palanque e ele quer falar somente as coisas que ele acha que tem que ser do jeito dele. E o cidadão comum, ele não tem lá o tempo de ficar lendo um jornal, ou de ver um jornal, ou de entrar numa internet hoje, porque ele está trabalhando, ele trabalha das 6 da manhã às 18 da tarde. Chega à noite, ele tem 2, 3 filhos para ajudar a mulher a tomar conta, tem que ter um descanso para ele, para o outro dia ele está trabalhando. Ele acaba não conseguindo mensurar as informações que o município tem a passar para ele. Os meios de comunicação, muitas vezes faz um julgamento, certo? Precipitado, sem ter uma análise. E hoje, São Joaquim, com os meios de comunicação, está dando oportunidade para o eleitor, para o cidadão joaquinense, a fazer isso. É importante sim. E o PSDB faz das palavras que tem que ser coibido e afrontamento, tem que ser denunciado, levou vantagem, foi em lisura, vai responder pelos seus atos. Agora, o que você tem ouvido, Adi, na última pergunta sobre política? Você tem ouvido da população, você que conversa com bastante gente, tem lideranças dentro do partido que conversa com muita gente, até nas campanhas que vocês fazem nas ruas, o que você tem ouvido da população? De uma nova política realmente, mas de uma nova política de nomes à disposição para concorrer à eleição, de partidos, porque a gente tem sempre observado que em todas as eleições são os mesmos nomes disponíveis para a população escolher, que muitas vezes elas falam, entre esse e esse eu vou nesse porque é menos pior. Eu falo em todas as esferas, não falo só aqui em São Joaquim, em todas as esferas. Você tem ouvido isso também da população? Da falta de nomes, de uma nova política a ser feita? O que você tem ouvido? Sim, hoje o joaquinense, o cidadão, ele necessita e pede mudança. E a mudança vem de pessoas novas participando das eleições, vem de pessoas novas trabalhando para o povo. Então a gente precisa ter essa alternância. Há um tempo atrás a gente, tá bom, continua, tá bom, continua. Infelizmente, dentro do município, a gente vê que não é sempre assim. Não pode, tem que ter uma mudança. E também, nacionalmente, a gente precisa de pessoas novas, pessoas ideais novos. Eu quero dizer pessoas novas, não significa de idade. Significa que a pessoa pode ter uma certa idade, ele nunca participou do meio político e agora ele se vê pronto para participar, venha participar, se coloca à disposição do cidadão, porque a gente só consegue mudar tendo pessoas novas, tendo pessoas que ali se colocam e que acreditam em si, acreditam que vai mudar, acreditam que possa mudar, porque não é fácil, aquilo que já está enraizado, é muito difícil você conseguir mudar, tirar do lugar, porque as pessoas se sentem dono daquele espaço. Hoje o PSDB tem na sua composição alternância, tem na sua composição mudança. E pessoas novas que vêm também dentro do partido a estar trabalhando para o município, a estar trabalhando de formas diferentes dentro do município. Então nós temos gente que tem a predisposição e pessoas que estão começando agora, que estão se disponibilizando a estar fazendo algo diferente para São Joaquim. Isso é importante, porque a gente via que, até um certo tempo atrás, até as pessoas que disputavam uma eleição para a vereança eram os mesmos. Você acabava não tendo muita opção, porque você contava nos dedos quando mudava. Nessa última Câmara que teve, já teve uma alternância muito grande, já mudou bastante. Acredito eu que nessa próxima vai mudar mais ainda. Exatamente, precisa de pessoas realmente que são importantes, que lutam realmente pelos ideais da população, do povo, e não
de pessoas que lutam pelos interesses pessoais, partidários, políticos, porque a população está sofrendo e precisa muito disso tudo, né? De pessoas empenhadas nisso, e também defender a democracia, a alternância do poder e não a perpetuação no poder. Tudo isso é muito importante e a gente espera que a população mude esse cenário. Agora, Adnan, aproveitando para a gente fechar a nossa entrevista, quais são as obras que estão em andamento, as que devem ser entregues esse ano e no próximo ano do governo estadual, que estão aí a todo vapor, que a gente sabe ver pelas ruas da cidade? Olha, nós temos a obra da construção da creche lá no Santa Lúcia, que já está bem adiantada. Começou as fundações da creche lá no Alto da Barra. Nós temos a construção do fórum, que está a todo vapor, uma obra enorme dentro de São Joaquim da Barra. Hoje a maior obra dentro de São Joaquim da Barra em execução, são quase 10 milhões de reais. Nós temos a reforma da rodoviária, né, do terminal rodoviário. Já foi licitado o início do tratamento do esgoto para São Joaquim da Barra, que já deve estar começando também. Nós temos uma verba que já está predestinada, que está vindo no projeto, até foi o prefeito quem conquistou, que é o Poço Profundo Artesiano, que 2,5 milhões de reais. Então o PSDB e o governo estadual têm trabalhado muito por São Joaquim, tem trazido verbas, tem trazido condições de trabalho para o joaquinense, e eu devo ter esquecido alguma outra. As casas, Adnan. As casas são as mais importantes, foi uma promessa pública do governador aqui na praça. Isso. Aí, mas nós temos que ter tudo um projeto de iniciação para as casas. As casas, como que o governador colocou a posição de início da construção das casas. Começa-se a construção da IT, né, que é a estação de tratamento de esgoto. O prefeito indica uma área, ele indicando esta área, vem o pessoal da CDHU, eles analisam a área, se essa área pode ser construída. Então a hora que uma das preocupações que o atual administrador tem que ter, o quê? Se aquela área não tem mananciais, né, não tem a coisa de nascente de água ali perto, para poder estar indicando. Indicou, passou ali, teremos sim. Aí o governo é obra do governo estadual, o governo já vem e faz a licitação, que vai ser o mesmo processo da estação de tratamento de esgoto. Então as casas vêm para São Joaquim? Vêm para São Joaquim. Será que começa já em 2016, no começo do ano? Depende tudo da indicação da área e a aprovação da área. Porque a população já não aguenta mais promessas de moradias populares. Né? Nós tivemos nos governos anteriores promessa de 1.000 casas, 1.500 casas, e não saiu nem meia dúzia de casas. Então isso aí já não foi promessa de campanha do PSDB, mas sim uma promessa do atual governador dentro de São Joaquim, na Praça 7. E as promessas que o governador faz, ele cumpre. Ele, na nossa região aqui, ele já fez várias casas do CDHU, entregou casa em Orlândia, em Morro Agudo, em Miguel Lopes. Então, quer dizer, já fez casa na nossa região. Nós não recebemos casa antes, certo? Porque nós não tivemos a estação de tratamento do esgoto, que a administração anterior achou que não era uma coisa essencial para São Joaquim da Barra. Hoje essa administração, acredito eu, que ele vê isso de outra forma, porque ele foi e conquistou a estação. Tomara que essas casas comecem pelo menos em 2016 e essas famílias que forem contempladas pelo menos tenham essa esperança de receber essas casas e de ter uma mudança de vida, que é isso que a população precisa, né? Eu acredito que isto vai ser concretizado e o joaquinense merece, porque o joaquinense é um povo trabalhador, um povo que está sempre à disposição para o melhor de São Joaquim e do nosso estado de São Paulo. Porque quantos joaquinenses não trabalham também fora de São Joaquim e faz com que as riquezas nossas sejam multiplicadas e que São Joaquim venha prosperar e começar a trazer empresas para ter emprego. Porque numa crise que nós estamos nesse momento, infelizmente o joaquinense está perdendo emprego mais ainda. Por quê? Porque nós não temos uma competitividade entre as nossas empresas para um desenvolvimento maior de São Joaquim. É coisa que também o administrador tem que olhar com bons olhos para os futuros das crianças, dos nossos cidadãos joaquinenses. Tá certo, Adnan. Muito obrigado pela visita hoje aqui no T-Voz. Foi muito produtiva a nossa
conversa aqui, o nosso bate-papo, falando um pouco sobre política, sobre as movimentações para o próximo ano aí de 2016 e também sobre as obras que estão em andamento. Tomara que todas elas sejam inauguradas, sejam feitas aqui na cidade, especialmente as casas populares, que é um pedido muito grande da nossa população. Obrigado e sucesso para vocês lá, Dinan. Estevão, eu agradeço em nome do PSDB, em nome de todo o diretório, certo? Essa oportunidade, e sempre que você e o espaço estiver à disposição, nós estaremos aqui. Muito obrigado. Bom, conversamos, portanto, com o Adnan Teixeira, ele que é presidente do Diretório Municipal do PSDB aqui de São Joaquim, falando um pouco sobre